E aí pessoal, como é que estamos todos? Mais uma vez, sou eu aqui, Celso Yamamoto, conversando com vocês a respeito de acupuntura. E como sempre, eu vou estar respondendo alguns comentários que vocês mandam para mim, como esse daqui da Denise da Paixão. Primeiro ela coloca uns elogios aqui para mim, falando que gosto dos vídeos, os de análise de caso e os de pontos. Perceba a importância dos ideogramas com fascinação. Aliás, se gostou dessa explicação dos pontos de acupuntura, com os nomes em chinês, interpretando os ideogramas para explicar a função energética dos pontos. Estou publicando lá no Clube de Estudos de Acupuntura também uma série de vídeo aulas, onde eu faço uma comparação também dos pontos de acupuntura com alguns animais da mitologia oriental. O que é uma comparação legal porque ajuda a quem está estudando então a conhecer os pontos de acupuntura, a localização e a função energética dos pontos. Então existe uma relação que a gente faz entre pontos de acupuntura e animais da mitologia oriental. Você gostou desse daí dos ideogramas? Dá uma olhada lá no Clube de Estudos de Acupuntura. Aí ela coloca lá também que faz todo sentido usar esta roda dos 5 elementos para observar as dificuldades do paciente. Então é aquela avaliação energética através do conceito de 5 elementos que ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo com a pessoa que vai estar buscando o tratamento com a gente, né? E aí, Denise, mas aqui a Denise também coloca uma pergunta, né? Que é assim: boa noite, professor. Até quantas agulhas o senhor usa em um tratamento? Bom, eu. Quantas agulhas eu uso em um tratamento? Hoje em dia as agulhas de acupuntura são vendidas muitas vezes em pacotinhos com um conjunto de 10 agulhas. Então há um bom tempo eu comecei a criar uma regra, tá? De usar no máximo 10 agulhas de acupuntura. Tá? Inclusive é isso que eu passo para quem faz acupuntura. Eu falo que o ideal é assim pensar em usar no máximo 10 agulhas no tratamento. Eu particularmente sigo esse limite. Ou muitas vezes eu acabo usando até bem menos do que 10 agulhas. Às vezes uso 7 agulhas, 9 agulhas. Né? Mas eu sempre peguei nesse conceito de tentar usar um mínimo de agulhas possíveis, um mínimo de pontos de acupuntura também em cada atendimento. Tá? Porque se não chega aquele paciente, por exemplo, que é o paciente o PMQ. O que é o paciente PMQ? É o paciente polimultiqueixoso. Tá? É aquele paciente que você pergunta para ele o que você tem e você, depois dos minutos seguintes, você se arrepende profundamente de ter feito essa pergunta. Porque aí ele fala que está tendo isso, está tendo aquilo, mas também teve tal coisa. E estava sentindo isso daí também até uma semana atrás, e que o papagaio da vizinha tem isso daqui, e o cachorro do outro vizinho da filha tem tal coisa. Ou seja, começa a pegar um monte de coisa e você fica perdido naquele amontoado de informações. Se você seguir a acupuntura de muita gente que vai tratar em cima apenas dessas queixas, desses sintomas, não vai sobrar agulha, né? Você vai transformar o paciente num porco espinho, de tanta agulha que você vai ficar colocando. Então, eu sigo a regra de tentar usar no máximo 10 agulhas, Denise. Eu acho que isso daí é um exercício legal para que você possa até identificar melhor o que está acontecendo com uma pessoa. E é por isso que faz todo sentido, como você falou aí, né, de seguir a roda dos 5 elementos. Através da roda dos 5 elementos, né, o ciclo dos 5 elementos aqui, a gente acaba descobrindo que muitas vezes aquele paciente que é polimultiqueixoso tem um monte de queixa, de repente muitas dessas queixas estão todas concentradas, por exemplo, num único elemento. Ou seja, não é que ele tem um monte de coisa, muitas queixas. Todas elas tem relação com um único elemento, por exemplo. Tá? E lembrar, aqui eu estou dando um exemplo de várias queixas de um único elemento, mas ele pode ter também muitas queixas aqui associadas com outros elementos, e aí então a gente tem uma definição mais clara dentro dos 5 elementos, o que está acontecendo, tá? Para ficar
melhor aqui, eu vou colocar mais queixas aqui também, ó. Então, paciente multiqueixoso, de repente, quando a gente coloca nos 5 elementos, a gente vê que pelo menos 2 elementos, no mínimo, que estão concentrando essas queixas todas. Lembrar, geralmente são 2 elementos no mínimo que estão envolvidos, sendo que geralmente se encontra um terceiro. Daí vem aquela regra mãe e filha, que já fiz uns vídeos aqui falando sobre essa regra. Se você ainda não viu essa regra mãe e filho, quiser que eu repita de novo aqui num vídeo aqui pro YouTube, coloque lá nos comentários, querendo que eu pedir para explicar melhor sobre isso de novo, tá? Então, de repente o paciente polimultiqueixoso não é que tem um monte de coisas, mas geralmente essas queixas estão todas relacionadas com no mínimo 2 elementos, e aí a gente consegue elaborar uma visão melhor do que está acontecendo com o paciente, né? Sem falar que às vezes ele tem várias queixas que são originárias de uma única queixa, tá? Então, de repente ele tem um monte de queixa em madeira, mas ele tem uma única queixa em água, e a gente percebe pelo ciclo dos 5 elementos que é essa queixa em água que está originando essas outras queixas em madeira. Então, nesse caso, eu não precisaria tratar esse monte de queixas de madeira. Bastaria eu estar trabalhando mais a queixa que está no elemento água, o problema que está no elemento água. E com isso, daí eu consigo então trabalhar com menos agulhas de cada vez. Por isso que a avaliação energética é importante. Tanto é que essa avaliação é tão importante que é o foco que eu mostro lá no curso online de acupuntura, tá? Eu faço vários estudos de caso que eu deixo lá também no clube de estudos de acupuntura, que é justamente para vocês perceberem que mais importante que escolher agulhas, escolher os pontos, tá? É você saber o que está acontecendo energeticamente com o paciente, fazer uma boa avaliação energética dentro daquele conceito dos 5 elementos, e a partir daí então você consegue elaborar um tratamento mais adequado, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deixe seu like, assine o canal, comentem, compartilhem e dê uma olhada lá nos cursos online de acupuntura, que assim vocês podem me ajudar financiando esses vídeos que eu posto aqui para vocês no YouTube. Tá bom, gente? Então é isso, fico por aqui, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.